Bom dia, meus queridos. Vamos fazer um esquema aqui para fazer os exercícios exercício de força intermolecular. Porque na aula que vocês assistiram lá, é que eu trabalho com 3 apostilas do ângulo, né? Aquela que vocês assistiram é de uma apostila do terceiro. E eu tenho aqui ainda 2 apostilas de primeiro. Então eu vou misturar das duas para servir para todo mundo. Que tem exercícios que são diferentes. Então todo mundo vai aproveitar junto. Então vamos lá, primeiro. Então essa aula é só exercícios de forças intermoleculares. Lembrando que, recapitulando aí, DDI é a mais fraquinha, depois a DDP, depois a ligação de hidrogênio, que é a mais forte. Aumenta assim. Quando eu vou classificar forças, se empatou o tipo de... Primeiro eu vejo o tipo de força. Se é DDI, se é DDP, se é ligação de hidrogênio. Se empatou o tipo de força, eu desempato pelo tamanho da molécula. Quanto maior o tamanho da molécula, maior o ponto de fusão e ebulição. Deixa eu achar aqui o primeiro exercício. Da acetona. É um líquido volátil. O que é volátil? Não é quando você fala para o seu tio assim, volátil. Volátil quer dizer que evapora fácil. Força intermolecular fraca. Então ele sai para o espaço fácil. Comumente utilizada para remover esmalte das unhas. Nas embalagens da acetona é comum observar a seguinte recomendação: mantenha o frasco fechado. Caso o frasco permaneça aberto, o que acontece com o líquido? Se é para manter fechado, por que é? Porque o líquido irá evaporar. Letra B. Qual tipo de ligação foi rompida para justificar a resposta do item anterior? Olha, quando o líquido evapora, a molécula sai inteira. Veja bem, não é ligação covalente, ligação iônica que vai se romper. É força intermolecular. Então ele perguntou aqui, que tipo de ligação foi rompida? Ligação intermolecular. Ligação entre moléculas. A molécula sai inteirinha para o espaço. Quer dizer, o CH3, o C3H6O sai inteirinho para o espaço. Se é água que evapora, sai H2O inteiro para o espaço. Se é... Esse aqui é um éter. Esse éter que evapora sai inteiro para o espaço. Tá? Segundo, faça associação entre o tipo de força intermolecular das substâncias a seguir. É para falar se é DDI, se é DDP ou se é ligação de hidrogênio. Então deu várias moléculas para a gente dizer que tipo de força tem. Se é para colocar 1, 2 ou 3. Se eu vou colocar o nome da força, fica melhor. Então, para eu saber o tipo de força, eu tenho que ver a polaridade. Molécula de substância simples é apolar. Se é apolar, que tipo de força é? DDI. Dipolo induzido. Substância simples, de novo, também é apolar. Se é apolar, também é DDI. Dipolo induzido. H2O. H2O, você tem o H ligado ao O do FON. Quando tem FON, flúor, oxigênio, hidrogênio, quer dizer, FON, flúor, oxigênio, nitrogênio ligado a H, eu tenho a ligação de hidrogênio. Então na água eu tenho H ligado ao O do FON. Então aqui eu tenho
ligação de hidrogênio. HCl, molécula de dois átomos diferentes, é polar. Se é polar, é DDP, dipolo, permanente, ou simplesmente dipolo. CH4, moléculas formadas por C e H somente, são apolares. Se é apolar, é dipolo induzido. CO, molécula formada por dois átomos diferentes, é polar. Se é polar, é DDP, dipolo permanente ou dipolo. C8H18, somente CH, é apolar. Se é apolar, é dipolo induzido. H ligado a O do FON. H ligado a O do FON, ligação de hidrogênio. NH3, amônia, substância importante essa, amônia. Vamos falar muito de amônia. H ligado a N do FON, ligação de hidrogênio. Agora, esse exercício que eu chamei de 3 aqui, ele só tem uma das apostilas. Quem não tem vai se beneficiar, que eu vou colocar ele a mais, né? Então, fala o seguinte: o CO2, gás carbônico, quando sólido, é chamado gelo seco. Então, CO2 no estado sólido é chamado gelo seco, que é usado em festas, né? Que aí quando ele sublima, faz aquela fumaceira em show, né? Pode ser representada por, deu um desenho do gelo seco sólido, aí ele quer saber qual dessas três figuras representa o gelo seco sublimado, ou seja, o gelo seco que passou para o gasoso. Lembre-se que eu falei que quando passa para o gasoso, a molécula sai inteira. Veja que nessa aqui, ó, o C e os Os estão todos separados, quebrou a molécula, então não serve, não é CO2 evaporado. Aqui, ó, está o O e os dois O juntos, O e os dois O juntos, também não serve. CO2 evaporado está aqui, ó, molécula inteira, ó, CO2, e separado longe um do outro. Então, esta aqui é a molécula do CO2 gasoso, depois que evaporou. Que tipo de interação é quebrada durante a sublimação do gelo seco? Quando ele passou para o gasoso, que tipo de força? DDI, DDP, ligação de hidrogênio. Lembrem lá da aula de polaridade que o gás carbônico CO2 é apolar. Se ele é apolar, é dipolo induzido. Dipolo induzido, porque ele é apolar, o CO2. Lembra? CO2, era assim o CO2, né? Ó. Dois pares, dois átomos iguais ao redor do átomo do meio. Portanto, é apolar. Se é apolar, é DDI. O 4, que é o 3 da outra apostila, então eu coloquei lá 4 e 3. São o mesmo exercício. No esquema a seguir, são representadas na forma de linhas pontilhadas as determinadas interações existentes entre as bases nitrogenadas presentes na molécula do DNA. Então, é aquela formulona estrutural grande que tem aí na apostila, das bases nitrogenadas presentes na molécula do DNA. Tem a timina e a adenina, a citosina e a guanina. Unindo a timina e a adenina, tem um pontilhadinho lá. Então ele quer saber o nome da ligação presente, unindo a timina na adenina e a citosina na guanina.
Olha lá na tirina, ó. Eu tenho lá O, pontilhadinho, ligado no H. H, pontilhadinho, ligado no N. Isso aí é ligação de hidrogênio, né? H ligado a O do FON e H ligado a N do FON. Na citosina e na guanina, tem de novo H ligado a O do FON, N ligado a H do FON. Desculpe, H ligado a N do FON e H ligado a O do FON, na citosina e na guanina. Então, todas são ligações de hidrogênio. Ligação de hidrogênio. Tá? Vou aqui agora por esse 4 aqui. Este 4. Que na outra apostila é o 6, tá? Para uns vai ser o 4, para outros vai ser o 6. Tá? Confiram aí, se para vocês é o 4 ou o 6. Na mitologia grega, a palavra éter significa ar puro, sagrado, brilhante, respirado pelos deuses, diferente do ar obscuro dos mortais. Porém, na química, essa palavra sugere uma classe de substâncias que possuem um átomo de oxigênio ligado diretamente a dois átomos de carbono. Aqui está o H, aqui, mas na verdade esse H é um para cima e um para baixo, tá? Aquele oxigênio está ligado a carbono. Alguns éteres, quando inalados, podem causar reações diversas, desde o relaxamento até alucinações. Daí a origem do nome. Preparar loló, né? Vai éter, né? No século XIX, alguns éteres eram usados como anestésico em cirurgias. Observe a estrutura de dois éteres diferentes. Deu a forma lá de dois éteres. Perguntou qual deles tem o maior ponto de ebulição. Olha, as moléculas são semelhantes. Se elas são semelhantes, elas têm o mesmo tipo de força intermolecular. O que difere aí? O tamanho da molécula, ó. Olha o tamanho desta, ó. Olha o tamanho desta. Quanto maior a molécula, maior o ponto de ebulição. E ponto de fusão também. Então, o que é a pergunta mesmo? Qual delas tem maior ponto de ebulição? A primeira, porque apresenta molécula maior. A1, pois tem molécula maior. Agora eu vou para o 5, que é o 7 da outra apostila. Ele tem aqui um gráfico de temperatura de ebulição em função do período. O período da tabela, aqui que era o período? Linha horizontal da tabela. Então eu tenho H, deixa eu relembrar lá, isso aí é família 16. Família 16 é aquela família assim, ó. Os seus seios têm pontinhos. Os seus seios têm pontinhos. Então, quanto mais para baixo, maior o raio. Lembra de raio atômico, que eu falei que é muito importante saber raio? O oxigênio é do segundo período, tem 2 camadas, 3 camadas, 4 camadas, 5 camadas, 6 camadas. Quanto mais para baixo, maior o raio. Então, maior o átomo. Então, maior o ponto de ebulição. Então, quando eu faço H2O, H2SE, H2PE, H2PE, acrescentar o H2PO,
vai crescendo o tamanho da molécula. Então, pela lógica, ponto de ebulição deveria crescer assim. Olha lá o que está acontecendo. Ó. O H2S, ponto de ebulição menor do que o H2SE, menor que do H2TE. Conforme foi aumentando o raio, foi aumentando a temperatura de ebulição. Ó. Foi aumentando a temperatura de ebulição. Pela lógica, o H2O teria que ser aqui, ó. Teria que ser aqui o H2O, ó. Né? Átomo menor, maior, maior, maior. Por que o H2O ficou diferentão dos outros, maior que todo mundo? Pelo tipo de força, gente. Lembra que eu falei aqui, ó, que na água tinha ligação de hidrogênio, que é a mais forte das forças? Não era assim, ó? DDI menor que DDP, menor que ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio é mais forte. Então, por isso que H2O é diferente. Então, o que ele perguntou mesmo? Como poderia ser justificada a temperatura anormalmente elevada para a água? Então, porque na água temos ligação de hidrogênio mais forte. Resposta da A. Por isso que o H2O não está aqui, está lá em cima. Letra B. Como poderia ser justificada a temperatura de ebulição crescente nas substâncias? Por que esse maior que esse maior que esse? Porque aumenta o tamanho da molécula, aumenta o raio. Né? Porque o tipo de força entre eles, todos são DDP. Todos são DDP. Empatou tudo DDP. Só que molécula maior, porque aumenta o tamanho da molécula. Vou colocar entre parênteses aqui, ó. Todos têm DDP, dipolo permanente ou dipolo. Agora eu vou voltar para fazer o exercício 5 da outra apostila. 5 da outra apostila. Tem uma apostila que não tem esse. Falou o seguinte: observe a tabela. Ele deu lá substância, temperatura de ebulição. Substância, temperatura de ebulição. Ó, para cá, o que acontece para cá? Aumenta, né? 197 menor que menos 34, menor que 19,5. Para cá, aumenta temperatura de ebulição. Então, o que ele perguntou aí? Identifique o tipo de força intermolecular existente em cada substância no estado líquido e justifique a diferença de temperatura apresentada. N2 é apolar. Então é DDI, dipolo induzido. O HI, dois átomos diferentes. Então é polar. Então é DDP. E HF, H ligado a F do fundo. Ligação de hidrogênio. Então aí está a justificativa. Olha lá, ó. DDI menor que DDP, menor que ligação de hidrogênio. Por isso que aumentou daquele jeito lá a força intermolecular. Agora, gente,
Nesta apostila aqui, a aula de solubilidade é junto. E eu vou fazer uma aula para ambas separado, a aula de solubilidade. Então, o exercício de solubilidade desta apostila aqui, eu vou fazer junto com a aula de solubilidade separado, tá? Fica melhor para vocês. Vão ter um conteúdo maior, tá? Então, fica para a próxima. O resto dos exercícios que não fiz ainda.